Saudações em Cristo a você, querido irmão, querida irmã, que acessa o canal Reflexão em Vida. Se você já está aqui conosco, mais uma vez, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, meu pedido é para que você se inscreva no canal, para que você esteja ativando o sininho para receber as notificações sempre que estivermos postando novas reflexões aqui no canal. E também o meu pedido é para que você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja compartilhando as reflexões, esteja na sua vontade e também dentro de sua disponibilidade, deixando seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal e também para que outras pessoas possam ser alcançadas. Assim, o YouTube poderá fazer com que essas mensagens possam ser ecoadas. E esse é o nosso desejo, que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Essa é a nossa intenção de coração. Desejo de que pessoas sejam edificadas e que o nome de Deus seja glorificado. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez ao Reflexão em Vida. Quero convidar você para meditar comigo em Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, diz a palavra do Senhor. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essas foram as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Tito, a quem ele encaminhou a cidade de Creta para a organização da igreja local. Paulo está aqui caminhando para as conclusões de sua carta e deixa essa mensagem para Tito, mostrando a Tito e confirmando a Tito o poder da graça de Deus sobre a vida dos homens. Paulo faz uma conclusão acerca da imensurável grandeza de Deus, da perfeição, da santidade, da sabedoria, da justiça e da santidade de Deus. Todos esses atributos, em toda a sua essência, Deus ele manifesta a graça salvadora a todos os homens. E essa graça é um meio de redenção do estado calamitoso em que todos se encontravam, do estado de perdição em que os homens se encontravam. Os homens estavam em um estado de perdição e os seus pecados testificavam acerca disso. O pecado original e os pecados individuais testificavam que a única coisa que o homem teria a receber era a condenação eterna. O único mérito era a condenação, tanto por serem participantes desse pecado de Adão, quanto pelas suas próprias iniquidades. Eclesiastes 7:20, Romanos 3, versículo 10 e versículo 23, e 1 João capítulo 1, versículo 8, são alguns entre os textos que mostram o quanto a humanidade ela está envolta ao pecado. Conforme a declaração paulina nesse texto, a graça ela trouxe salvação. Salvação é sinônimo de livramento, de redenção, de uma nova chance, de uma nova oportunidade, de uma nova vida e uma vida eterna. Essa graça ela é ofertada a todos os homens. Embora seja ofertada a todos os homens, não são todos que abraçarão esta oportunidade. João capítulo 3, versículo 19 diz que os homens, mesmo enxergando a luz, mesmo olhando diante de si a luz, amaram mais as trevas do que a luz. Romanos capítulo 3, versículo 21, ele vai falar que os homens não fizeram caso dessa graça, tornaram-se ingratos, irredutíveis, desprezaram a essa graça e por conta disso, Deus os entregou às suas próprias paixões. Então, os homens têm a oportunidade de serem salvos pela graça. Efésios diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós,
é dom, é graça de Deus sobre a vida dos homens. É favor de Deus em direção ao pecador. A Sagrada Escritura também mostra através desse texto que a graça ela é pedagógica. A graça, queridos, ela aponta o caminho a seguir. A graça encoraja-nos ao caminho a seguir. Ela motiva-nos e capacita-nos a um viver diário conforme a vontade de Deus. A graça, ela nos ensina a viver conforme o versículo 12, de um modo prudente, a não viver pelos impulsos e desejos carnais, mas a buscar viver agora conforme os propósitos e os desígnios estabelecidos por Deus em sua palavra. O texto ainda mostra que a graça nos ensina a viver de modo correto, a renunciar o que diante de Deus é imoral, é reprovável. Por fim, o versículo 12 ainda nos mostra que a graça nos encaminha a viver de um modo santo. Nenhum de nós podemos viver deste modo senão pela graça de Deus. A santidade não é produto dos homens, mas é resultado de um relacionamento correto com Deus. Então a graça de Deus ela nos faz viver de modo que satisfaz a Deus, que agrada ao coração de Deus. Viver a graça é viver conforme os princípios de Deus para nossas vidas. Fechando então a reflexão, nós encontramos a apresentação de que a graça ela nos faz convictos, pacientes quanto à esperança. Queridos, ai de nós se não fosse a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos favorece em todo momento. Todo bem que nós recebemos faz parte da graça de Deus. Não é por méritos, mas é pelo favor de Deus. Foi Ele e é Ele quem tem nos favorecido a cada amanhecer. Nosso coração, nesse momento, é confortado e confirmado através deste versículo sagrado. A graça, conforme o versículo 13 diz, nos ajuda a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador. A cada momento que nos aproximamos de um relacionamento vivo com Deus, maiores serão as convicções e mais fortalecidas estarão em nossos corações, na certeza de que fiel é o que prometeu e o que também fará. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que, sendo justificados por Cristo, temos paz com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, nos assegura acerca da fidelidade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, também fala sobre essa graça maravilhosa que é a fidelidade do nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, a graça, ela é a provisão de Deus para a nossa salvação. A graça é a provisão de Deus para a nossa santificação. E a graça é a provisão de Deus para a nossa redenção eterna ou para a nossa glorificação. Então, sejamos gratos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, porque Ele quis assim manifestar a sua graça a cada um de nós. Louvemos ao Senhor, porque Ele quebrantou nossos corações, a ponto de que nós não resistíssemos a essa graça e declarássemos que éramos um pecador, que precisávamos de um Salvador e assim recebemos gratuitamente o perdão e a redenção de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de conhecer, Senhor, o teu amor. O amor, Senhor, que não é oculto, mas que é manifesto a cada um de nós por meio das coisas que tu criaste, por meio também, Senhor, da revelação sagrada. Obrigado, Senhor, porque nós não conhecíamos tão grande amor, mas hoje não só conhecemos, mas desfrutamos desse amor.
já vivemos no presente século a manifestação desse amor em nossas vidas. E cremos que plenamente viveremos envoltos a esse amor quando estivermos contigo. Abençoa-nos e fortalece-nos para uma vida de intimidade, para uma vida de testemunho, para uma vida de santidade, para uma vida de proclamação do Teu Reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, mais uma vez, que você esteja compartilhando o canal Reflexão em Vida, trazendo outras pessoas para conhecer o canal Reflexão em Vida e também encorajar-nos nessa missão de estar aqui proclamando breves devocionais, breves momentos de reflexão baseados na palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.